Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira de número de jogos bem reduzidos, dia 7 de novembro. Tá? Depois de um fim de semana bem cheio, temos uma segunda-feira mais reduzida. O maior destaque dessa parte da tarde é o jogo isolado do Real Madrid contra o Rayo Vallecano. Real Madrid que nesse momento perdeu a liderança do Campeonato Espanhol depois da vitória do Barcelona sobre o Almeria, na despedida do Gerard Piqué. E nós temos também um jogo à noite entre Atlético Mineiro e Botafogo, valendo ali vaga, né? Botafogo ainda tenta buscar, está um pouquinho mais distante, mas ainda tenta buscar uma possível classificação aqui no G8 para estar dentro da Libertadores. Dos jogos que eu pretendo fazer, são só esses dois, tá? E antes da gente começar, eu vou passar um pouquinho como é que foi esse domingo. Um domingo onde eu não consegui trabalhar tudo que eu queria. A gente teve uma comemoração de aniversário aqui do sítio, então, obviamente, eu prezei por dar mais atenção à minha família, mas consegui acompanhar algumas coisinhas, principalmente trabalhei o jogo aqui do União Berlim com o Leverkusen, que foi este jogo aqui, ó, que eu tinha separado para trabalhar mais o Match Odds, não tinha na expectativa pré-live de um jogo tão bom para gols assim, mas o jogo ele mostra pra gente durante a partida, ele vai mostrando os caminhos. E depois da falha individual do goleiro do União Berlim no segundo gol do Leverkusen, o primeiro foi de escanteio, no gol normal, é tomável um gol de escanteio. A falha individual do goleiro do União Berlim desabou o emocional do União e aí foi por água abaixo. Foi muito tranquilo de ter uma análise para mercado de gols, trabalhei o over à frente, tive um bom resultado. Foi praticamente a única coisa que eu fiz até agora no dia de hoje, tá? União, fiz até um comentário lá no meu Telegram, se você não me segue no Telegram, o link está aqui embaixo, fica o convite para você caminhar junto comigo ali nessa nossa jornada de trabalho. Fiz um comentário relacionado à consistência, né? A União Berlim ainda não é um time de casca que vai conseguir manter uma consistência para brigar pela primeira colocação. E eu acredito que o Leipzig vem forte para brigar por essa posição do União. O Freiburg já passou o União Berlim depois de vencer o Colônia hoje, então o União Berlim ele vai sim ter que entender que ainda é um time de maturação, né? Um time que está se tornando ainda maduro no cenário da Alemanha e é novo ainda em relação à primeira divisão, né? Passou agora para as 16 avos da Europa League, enfim, tem muito caminho pela frente, mas eu acho que esse 5-0 ajuda a dar uma chacoalhada no União para poder encontrar o seu lugar, né? Digamos assim. Outra coisa muito importante é a questão do Leverkusen, que vinha fazendo, né, ainda faz, né, uma temporada muito ruim, porém, nesse momento, com essa goleada sobre o antigo líder União Berlim, eu acho que as coisas podem melhorar um pouquinho. Por lá, destaque, obviamente, para o Diaby, que é um cara que você... É como eu falo, é como o Sané no Bayern de Munique, ou você ama ou você odeia, né? O Diaby, muitas das vezes, ele é fominha, ele é um jogador que poucas vezes toca a bola na cara do gol, muitas vezes erra gol, mas ele tem carregado o time nas costas, principalmente com a lesão do Patrick Schick, que está indo e voltando, né? Se lesiona quase que o tempo todo. Outro destaque, o PSG venceu, mas no segundo tempo jogou nada. Acabou achando um gol ali com o Danilo no escanteio. O Rangers perdeu para o St. Johnstone, não fiz o jogo de manhã, 9 horas da manhã, não sei se deu leitura, nem sei se o Rangers saiu na frente ou não. O Braga, tô vendo o jogo agora, o Braga perde para o Casa Pia por 1-0, mas nesse momento temos um pênalti aqui para o Braga bater. Tá, o Casa Pia que está numa posição boa aqui de tabela, tá, um adversário forte. Não consegui acompanhar esse jogo no início. Daqui a pouquinho tem Estoril Benfica. O Freiburg venceu o Colônia por 2-0, já era esperado aqui. O Freiburg é um time muito consistente. Bolonha venceu o Torino por 2-1. O Arsenal venceu o Chelsea, se não me engano, um gol do Gabriel, por 1-0 e reassumiu a liderança do campeonato inglês. O United perdeu para o Aston Villa, era meu medo aqui, né? Que o Aston Villa voltasse a jogar e complicar a vida do United e mais ou menos resultado dentro do esperado. O Liverpool com 2 gols do Salah venceu o Tottenham, foi acho que a 19 pontos nesse momento. A Lazio venceu a Roma no Derby della Capitale e isso obviamente não é bom para o time do Mourinho, para os objetivos obviamente da Roma em relação à classificação para a Liga dos Campeões. Acho que o título é muito difícil. Ainda não temos o início da Juventus com a Inter. O que mais? Hoje tem o jogo do Vasco com o Ituano, né? Um jogo extremamente importante para as duas equipes, como a gente já comentou. E nos jogos de gols, a gente teve o Hamburgo goleando o Regensburg, entre aspas, né?
por 3-1. O Magdeburg fazendo o crime contra o Nuremberg. Eu falei para vocês ontem que a odd do Nuremberg estava muito baixa e que hoje em dia a camisa do Nuremberg já não está tão pesada assim pelo que vem apresentando. E perderam para o time do Magdeburg. Foi um pênalti perdido aqui do Braga nesse momento. E o Braunschweig perdeu para o time do Greuther Fürth. O Greuther Fürth está começando a botar a cabecinha de fora, hein? Fora da água. Por quê? Porque o Greuther Fürth estava praticamente afogado. E ele, o Arminia está, na minha opinião, vai ser muito difícil escapar. Mas o Greuther Fürth começou a respirar agora. Botou a cabeça para fora para respirar. E olha, eu acho que tem time para ficar, tá? E ainda temos o Marselha com o Lyon. Vambora. Como era um dia tranquilo essa segunda, deu tempo de comentar. Agora sim, se você... Deixa eu ver, o Braga... Né, vai dar contra-ataque do Casapia. Perigosíssimo. Se eu tivesse focado nesse jogo, eu trabalharia gols aqui. Acho que dá para buscar mais um gol aqui nesse finalzinho. Mas enfim, vamos focar no planejamento de amanhã, que eu não estou trabalhando esse jogo com foco. Começar pelo jogo do Real contra o Vallecano. O Real Madrid é o melhor visitante da competição. 6 jogos, 6 vitórias, 15 gols feitos, 4 gols sofridos. Para mim, obviamente, esse favoritismo ele é completamente compreensível e acho que as odds estão muito bem colocadas, tá? Em relação à correção de preço, não vejo aqui nada de muito interessante para o pré-live. O que eu me lembro é que o Rayo Vallecano fez um excelente campeonato espanhol no ano passado, sendo um excelente mandante. Tá? Inclusive, eu acho que ele ficou em meio de tabela também, mas ele teve um péssimo desempenho fora e um excelente desempenho em casa. E nesse momento, ele tem uma derrota apenas dentro de casa. Tá? Então, assim, dá para dizer que não é uma temporada ainda ruim do Vallecano, não é tão boa como era na temporada passada, mas é um time que não toma tanto gol. Olha só, é um time que tomou menos gols do que o próprio Real Madrid em casa, comparando, tá? Óbvio que quando a gente coloca fora de casa, o Vallecano também acaba tendo uma queda de produção. Então eu tenho um bom mandante, chato de se enfrentar, contra o melhor visitante da competição. Os últimos jogos entre eles, o Real venceu os últimos 2, perdeu um em 19, quando o Vallecano ainda estava na primeira divisão, né? Depois ele acabou caindo, passou um tempo lá fora, na segunda, e depois mais 2 vitórias do Real Madrid. Todas as vezes que o Real Madrid visitou o Vallecano, uma vitória, uma derrota e uma vitória. Tá? O Vallecano nos últimos jogos, 3 vitórias e um empate, e o Real Madrid, tirando essa derrota, já classificado para o Leipzig na Champions, tem que lembrar isso, né? Não dá para cobrar a intensidade do Real Madrid, ele já estava classificado. A gente tem aqui uma vitória contra o Elche, um empate contra o Shakhtar Donetsk, também num jogo onde ele já estava bem encaminhado, tá? E uma vitória contra o Getafe. O que eu venho para buscar nesse jogo? Venho para buscar um lei a pior equipe em campo ao Rayo Vallecano. O Real Madrid é um time de transição, muitas vezes, ele não é sempre um time de propor jogo, então quando você trabalha lei a pior equipe em campo, é quase que a mesma dificuldade quando você trabalha, por exemplo, um back real em casa. Né? Você tem que saber que em alguns momentos o Vallecano vai ter a bola, vai invadir o seu campo, vai te agredir em alguns momentos, mas o Real se defende muito bem e joga muito bem em velocidade. O bom de você estar trabalhando a favor do tempo em linha pior equipe em campo é que, obviamente, você já tem o tempo a seu favor, então, à medida que o tempo vai passando, você não vai tomando prejuízo. E te dá uma leitura mais tranquila para você tomar suas decisões. Tá? E eu prefiro, e eu já vou direcionando, aí é mais enviesado, né? Eu estou direcionando o meu lei ao Rayo Vallecano se eu encontrar de fato uma superioridade do Real Madrid. Beleza? Na Série A, eu já não gostei dessa odd do Galo. Por quê? Eu tenho um Botafogo que também é um excelente visitante. Na verdade, se a gente for colocar na ponta do lápis, o Botafogo ele tá onde está em 11º pela campanha fora de casa e ele poderia estar muito melhor. Poderia estar disputando talvez até uma vaga na fase de grupos. Eu não estou brincando. Porque o Botafogo em casa só venceu 5 partidas. Então hoje, se eu tenho um time que é bom fora de casa, além do Palmeiras e o Fluminense aqui, é o Botafogo. Né? Inclusive, Botafogo e Fluminense têm o mesmo número aqui de pontos e o Botafogo perdeu menos partida. Então é o seguinte, eu acredito que essa odd do Galo está muito baixa. O Galo não faz uma boa temporada, pelo contrário, muito abaixo do que se observou no Galo na temporada passada. Cuca, infelizmente, não conseguiu, talvez por alguns problemas de lesão, né? Acho que o Hulk estava lesionado ainda. O Cuca não conseguiu manter o mesmo tipo de trabalho que teve na temporada passada, quando foi campeão de quase tudo, né? E a gente tem um Galo, se a gente colocar nos últimos jogos, com vitórias sobre o Juventude, vitória apertada,
O Juventude poderia ter arrumado sim um empate aqui, um 0-0 contra o Ceará e uma vitória contra o Fluminense. E o Botafogo, nos últimos jogos, empate com o Fluminense no Rio e 3 vitórias seguidas. Tá? Enfim, para mim essa odd do Galo poderia estar um pouco mais alta. Tá? Assim como eu falei hoje, por exemplo, do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense estava com uma odd parecida com a do Botafogo. Não é que o Atlético Goianiense era tão bom como visitante, mas o Fortaleza como mandante também não estava isso tudo. E nesse momento, se eu não estou enganado aqui, ó, o Atlético Goianiense vence o Fortaleza por 1-0. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas odds esticadas. Eu costumo chamar de odds estilingadas, né? A gente quer porque quer encontrar valor nesse tipo de situação e às vezes é complicado. Porque não é todo mundo que consegue ter um desempenho forte fora de casa no Brasileirão. Geralmente fora de casa, o nivelamento é feito muito por baixo, né? Se você pegar grandes equipes aqui, até mesmo o Corinthians e o Flamengo, por exemplo, você tem poucas vitórias dos times fora de casa. Porque geralmente a equipe acaba tendo o melhor desempenho em casa. Então é preciso enaltecer o que o Botafogo vem fazendo fora de casa e ainda existe a chance, inclusive é um confronto direto, se o Botafogo vencer vai a 50, ainda existe a chance do Botafogo brigar. É remota? Não é remota, é pequena, mas ainda existe a chance do Botafogo brigar por uma vaga aqui no G8. Então para mim essa odd do Atlético ela tem pouco fundamento para estar aí, em cima do que o Atlético está apresentando. Então eu posso ter aqui uma correção de preço. Tá? Os últimos jogos entre eles, 2 vitórias do Atlético, uma vitória do Botafogo, uma vitória do Atlético, uma vitória do Botafogo. Das 2 últimas vezes que o Botafogo visitou o Atlético, ele perdeu por 2-0 e por 2-1. Talvez, se for contar pelo histórico, a gente pode ter sim aqui essa odd do Galo, podendo estar mais próximo do justo, mas do que está sendo apresentado em relação ao futebol, não me desce essa cotação, tá? Eu acho que a odd do Galo, o Galo sim é favorito, mas ela poderia estar um pouquinho mais alta, tá? Vou ficando por aqui então. Tem muita gente, muita gente que me acompanha aqui, que me pede para deixar múltipla, bilhete pronto. Gente, eu não deixo porque não é minha praia. Eu não tenho esse perfil. Eu trabalho ao vivo, trabalho com o software, comprando e vendendo posição, com leitura de jogo ao vivo. Eu como pré-live, ó, esquece. Tá? Eu dou minha opinião aqui em relação a cenários, a gente cria cenário juntos, mas se eu induzir você a fazer alguma coisa, cara, não leve para esse lado, tá? Eu não sou bom, um apostador punter, não sou ótimo com múltiplos, pelo contrário, para mim múltiplo é recreativo. Você nunca vai ver bilhete pronto no meu canal. Eu poderia estar colocando no título aí palpites para o dia 7 de novembro, mais bilhete pronto, mas porra, eu só vou conseguir ganhar visualização, porque eu não vou conseguir entregar o que você está buscando. Então você tem ótimos canais de palpite, já indiquei o Christian aqui, o canal do Bruxo lá também, que é muito bom, que agora ele criou um canal no YouTube. Cara, tem muita gente, o La Casa de Tips, tem excelentes caras que vão te ajudar nesse fundamento. E aqui é um canal de trade. Então é criar cenário para trabalhar ao vivo. E é claro que eu espero conseguir te ajudar também com essa análise um pouco mais fundamental, para você fazer suas apostas recreativas ou fazer sua múltipla. Você vai conseguir entender alguma coisa nas entrelinhas, você vai conseguir pegar, mas eu não posso te indicar nada porque eu não faço. E aí, se eu indico algo que eu não faço, para mim isso se chama desonestidade intelectual e eu nunca vou fazer isso com vocês. Beleza? Um grande abraço, não esquece de se inscrever no canal para dar essa moral e a gente se vê amanhã. E no Telegram. Valeu, é sempre um prazer.